Olá, tudo bem? Estou de volta com uma análise de texto. Eu escolhi o trecho de um livro que eu estou lendo, que é muito interessante porque ele tem vários tempos e modos verbais. Neste pequeno trecho aí, a gente vai ver a quantidade de, de verbos em tempos e modos diferentes. Vamos lá? Como sempre, vamos começar com uma leitura. Je vous attends, bande de salopards, pensa-t-elle en sortant prudemment sa lampe de poche, tandis que le son augmentait dans ses oreilles. Elle la planterait dans l'œil du premier qui s'approcherait d'elle. Elle aveuglerait l'être infâme qui se risquerait à entrer dans sa chambre sacrée, même si cela devait être la dernière chose qu'elle ferait avant de mourir. On ne fera rien avant que là se soit revenu, compris? Déclara la femme sur un ton sans réplique. On ne peut pas l'attendre, elle sera morte bien avant qu'il revienne. Là, ce va être furieux. Vamos à tradução e a análise do texto? Vamos à primeira frase. Je vous attends, bande de salopards, pensa-t-elle en sortant prudemment sa lampe de poche tandis que le son augmentait dans ses oreilles. Então, eu espero vocês, bando de filhos da mãe, de canalhas, de safados, pensou ela, tirando prudentemente sua lanterna, enquanto o som aumentava nos seus ouvidos. Nessa primeira frase, je vous attends, é o verbo attendre, que é o verbo esperar. Esperar no sentido de passar o tempo. Então, eu espero vocês. O verbo attendre, lá, um verbo terceiro grupo, irregular, está no presente. Vocês podem perceber aí aquilo que a gente falou no outro vídeo das terminações, dos tempos e modos. Como é um verbo do terceiro grupo, você vê que o final, je vous attends, é DS. DS caracteriza o final de grande parte dos verbos irregulares do terceiro grupo, como o verbo comprendre, prendre. Então, essa já é uma marca do presente de alguns verbos do terceiro grupo. Bande de salopards, pensa-t-elle, pensa-t-elle. Esse A final já caracteriza o passé simple, que a gente também tem um vídeo aqui sobre o passé simple, que é um passado longínquo, é um passado distante e é um passado muito usado na literatura. En sortant prudemment sa lampe de poche. En sortant é o gerúndio na língua francesa, le gérondif. O gerúndio em francês tem um valor bem característico e diferente do gerúndio em português. Porque, vejam bem essa frase. Pensa-t-elle en sortant prudemment sa lampe de poche. O gerúndio em francês, ele mostra, ele exprime uma ação que se passa, que acontece paralelamente ao mesmo tempo que outra ação. Então, nesse caso, pensa-t-elle en sortant. Então, ela pensou, o que ela pensou? Que ela ia esperar, que ela estava esperando o bando... telefone, que ótimo, hein? Pardon. Que ela estava esperando o bando de canalhas e, ao mesmo tempo, ela tirou a lanterna.
de onde ela estava. Não diz no texto de onde ela estava. Então, o gerúndio tem esse valor de mostrar duas ações paralelas feitas pela mesma pessoa. Continuando. Tandis que le son augmentait dans ses oreilles. Tandis que, uma outra não é um verbo, enquanto. Isso é importante também para memorizar, para guardar, para aprender. Tandis que, enquanto o som aumentava nos seus ouvidos. Oreille é orelha, mas é lógico que aqui a gente pode traduzir como ouvidos. Tandis que le son augmentait dans ses oreilles. Augmentait, o verbo augmenter, que está no imperfeito, né? Que indica alguma coisa com uma duração no passado. Não é um fato pontual. É alguma coisa que tem uma duração no passado. Então, o som aumentava nos seus ouvidos. O valor do imperfeito em francês, na maioria das vezes, é exatamente como em português, né? Por isso que a gente pode traduzir da mesma maneira. Então, até aí a gente já viu o verbo attendre, o verbo penser, pensa-t-elle, en sortant prudemment, o verbo sortir, que é sair ou tirar, tandis que le son augmentait dans ses oreilles, o verbo augmenter. Só em uma frase, quantos verbos a gente já não viu em tempos diferentes. A frase seguinte. Elle la planterait dans l'œil du premier qui s'approcherait d'elle. Ela jogaria, la planterait. Então, a jogaria, a lanterna. Dans l'œil du premier qui s'approcherait d'elle. No olho do primeiro que se aproximasse dela. Aí a gente tem dois verbos. O verbo planter, que é o verbo colocar, jogar. Né? Ela colocaria a lanterna no olho do primeiro que se aproximasse dela. O verbo s'approcher. São dois verbos do primeiro grupo. Verbos regulares que vocês devem estudar exaustivamente. Eu repito isso sempre. Quem conjuga um verbo, quem sabe conjugar um verbo do primeiro grupo, sabe conjugar milhares de verbos, porque são os mais numerosos na língua francesa. Então, atenção aos verbos do primeiro grupo. Lá nós temos dois exemplos, o verbo planter e o verbo s'approcher, que é um verbo pronominal, que também deve ser visto com bastante atenção. Os dois verbos estão no condicional presente. Ela a colocaria no olho do primeiro que se aproximaria. Essa seria a tradução literal e a gente traduz como o primeiro que se aproximasse dela, ok? Mas os dois verbos estão no condicional presente, le conditionnel présent. Então, aí, vocês já veem um outro valor do condicional. Ela a jogaria no olho do primeiro que se aproximasse. Então, pode haver uma situação onde o condicional presente tenha esse valor do nosso subjuntivo. Qual é aí a marca do condicional presente? Os verbos têm como base radical os infinitivos planter e s'approcher com a terminação do condicional presente na terceira pessoa. AIT, planterait, s'approcherait. Então, nesse caso, é fácil saber que esses dois verbos estão no condicional presente. Terceira frase. Elle aveuglerait l'être infâme qui se risquerait à entrer dans sa chambre sacrée.
Aqui vocês já podem perceber a presença de mais verbos no condicional presente, le conditionnel présent. Elle aveuglerait. O verbo aveugler, no infinitivo, é o verbo cegar. Aveuglerait, cegaria. Se risquerait, o verbo se risquer, no infinitivo, se arriscar, também com a terminação do condicional presente, conditionnel présent. Então, ela cegaria o ser infame que se arriscasse a entrar em seu quarto sagrado. Elle aveuglerait l'être infâme. E aí vocês veem l'être infâme. L'être, être, é o verbo être, é o verbo ser ou estar, que aqui está como substantivo. Aveuglerait l'être infâme, o ser infame. Que se risquerait à entrer, o verbo entrer, um verbo do primeiro grupo, no infinitivo, dans sa chambre sacrée. Oui? Que é o particípio do verbo, particípio passado do verbo sacré. Então, olha aí também quantos verbos. Continuando. Même si cela devait être la dernière chose qu'elle ferait avant de mourir. Mesmo se isso precisasse ser a última coisa que ela faria antes de morrer. Même si cela devait être la dernière chose. Devait é o verbo devoir, dever ou precisar, no imperfeito também. O imperfeito, ele tem a mesma terminação do condicional. Vocês vejam lá, risquerait, s'approcherait, planterait, com a mesma terminação. Qual é a diferença? O radical, a base. Si cela devait, a base não é um infinitivo, não é? Então, não é o condicional, é o imperfeito. O condicional presente, ele tem a mesma base do futuro simples, que é também a partir do infinitivo. Então, a base, ela é muito importante, o radical é muito importante para se fazer essa distinção entre condicional e imperfeito. Então, aí o verbo devoir no imperfeito. La dernière chose é qu'elle ferait avant de mourir. Elle ferait é condicional presente do verbo faire, o verbo fazer, um verbo muito importante que tem o condicional presente irregular, porque o verbo faire se escreve com FAI e o condicional e o futuro são feitos com FE. Então, que ela faria antes de morrer. Antes de morrer, que é o infinitivo do verbo morrer. Então, olha quanto verbo tem esse pequeno trecho. On ne fera rien avant que l'as soit revenu, compris? Déclara la femme sur un ton sans réplique. On ne fera rien. De novo aí o verbo faire, mas aí com a terminação do futuro. E aí vocês podem ver a semelhança de radical entre o condicional presente, faria como qu'elle ferait avant de mourir, e do futuro, on fera. Esses dois verbos estão na terceira pessoa do singular. Ferait, faria, fera, fará. A mesma base, o mesmo radical, com terminações diferentes. On ne fera rien avant que l'as soit revenu. Não se fará nada antes que l'as, um nome próprio, esteja de volta. Soit revenu é o subjuntivo passado.
o passado do subjuntivo. Soit revenu, tenha voltado, é a tradução. Soit é o subjuntivo do verbo être, ser ou estar, e revenu é o passado do verbo revenir, voltar. Não se fará nada antes que Las tenha voltado. Compris? Compris é o particípio passado do verbo comprendre. Então, entendido, compreendido. Déclara la femme sur un ton sans réplique. Declarar. Repare a mesma terminação lá da primeira frase. Pensat-elle. Pensou ela aqui. Declarar. Declarou, falou, afirmou a mulher num tom sem resposta, que não deu margem à réplica, né, a questionamentos. On ne peut pas l'attendre. Aí o verbo pouvoir, on ne peut pas, no presente, não se pode, on ne peut pas, não se pode l'attendre. Esperar, attendre, a gente já viu lá, é a primeira frase, é o primeiro verbo. Je vous attends, esperar. On ne peut pas l'attendre, não se pode esperá-lo. E aí a gente tem o L, apóstrofe, o L apóstrofo, antes do verbo attendre, no infinitivo, mostrando que é esperá-lo. Não se pode esperá-lo. Elle sera morte bien avant qu'il revienne. Elle sera morte. Ela estará morta bem antes que ele volte. Elle sera morte. O futuro. Bem antes que ele volte. Bien avant qu'il revienne. Revienne é o subjuntivo do verbo revenir. Bem antes que ele volte. Las va être furieux. Las, um homem que se chama Las, vai ficar furioso. O verbo être é o verbo ser ou estar, mas a gente pode traduzir também como ficar. Las vai ficar furioso. Algumas observações. Vocês podem me falar. Você disse que o A no final caracteriza o passé simple, como pensat-elle, déclara la femme. Mas existe o futuro simples, fera, será, que também termina com A e é o futuro, não é o passado simples. Então, como fazer essa distinção? A distinção é, de novo, no radical. Se eu digo pensar, declarar, qual é o infinitivo desse verbo? Penser, com ER no final. Então, a base de pensar não é o infinitivo. Então, é o passado simples. Quando eu digo declarar, o infinitivo do verbo é déclarer, com RER. Então, declarar não tem como radical o infinitivo. Então, se trata do passado simples. Nesse caso, especialmente, ferrar e serrar são, infelizmente, dois verbos irregulares, que têm o futuro irregular. Né? Porque o verbo faire se escreve no infinitivo com FAI e será é o futuro do verbo être. Então, completamente irregular. Mas, de qualquer maneira, vocês já sabem que não é o passado simples. Mas, se a gente pegar, por exemplo, esses dois verbos mesmo, penser e déclarer, e colocá-los no futuro, vocês vão ver a diferença. Pensar e pensera.
que é o futuro. Déclarera e déclarera. Mesmo que a terminação seja com A, vocês veem que o radical é diferente. Bom, a última coisa que eu gostaria de falar é sobre o uso, no finalzinho, do futuro simples, elle sera morte, e do futuro próximo, le futur proche, l'as va être furieux. Então, é um texto onde ele usou o futuro simples numa frase e na frase imediatamente seguinte, ele usou o futur proche, dois futuros diferentes. Por que ele fez isso? Na primeira frase, elle sera morte bien avant qu'il revienne, no futuro simples, ele usou esse tempo porque ele está falando de uma previsão. Ele está imaginando que ela será morta bem antes que ele volte. Isso não é uma coisa certa, isso é uma previsão. Nesses casos, a gente usa o futuro simples. Na última frase, l'as va être furieux. L'as vai ficar furioso. Isso é uma certeza para a pessoa que está falando. Não é? Ela não está prevendo. Para ela, isso é uma certeza. E aí ela usou o futur proche. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, aproveitado. Eu sugiro que vocês revejam este vídeo algumas vezes, porque há muitos detalhes, né? Não é vendo só uma vez que vocês vão entender tudo, e que vocês se dediquem ao estudo dos verbos, porque esse estudo pode salvar vidas, pode salvar a prova de vocês. Bom, hoje é isso. Se vocês gostaram, deem um like, se inscrevam no canal, cliquem no sininho para receberem as notificações, compartilhem esse vídeo com outra pessoa que também esteja se preparando para a prova, ou fale do canal para amigos e colegas, e a gente se vê outro dia. Au revoir!